Pessoal, para a gente poder escolher bem quais as empresas que a gente vai colocar na nossa carteira, quais as ações que a gente vai comprar, a gente tem uma série de fatores que a gente tem que analisar antes de estar fazendo essa compra. E uma das partes dessa análise envolvem os indicadores fundamentalistas. E é sobre exatamente esses indicadores que eu vou estar falando aqui para vocês nesse vídeo. Então já fique nesse vídeo até o final para você não perder a explicação sobre esses indicadores, o que cada um deles representa, para vocês estarem fazendo uma melhor análise aí das ações que vocês vão comprar para compor a carteira de investimentos de vocês. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece aqui, meu nome é Daniel, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Finanças no Alvo. E galera, antes da gente entrar nos indicadores fundamentalistas, gostaria de pedir aqui a ajuda de vocês, porque o meu canal, como vocês podem ver, o meu canal é um canal pequeno, então eu preciso muito da ajuda de vocês para estar fazendo esse canal crescer, certo? Então eu conto com o joinha de vocês aqui nesse vídeo e a inscrição também de vocês para não perder nenhum conteúdo e para vocês estarem me ajudando com esse propósito de levar a educação financeira para cada vez mais pessoas. E antes da gente entrar nos indicadores em si, né, nos indicadores fundamentalistas, eu vou estar falando para vocês aqui o que é uma análise fundamentalista. Uma análise fundamentalista ela é baseada nos fundamentos de uma empresa. O que são esses fundamentos? São quesitos de lucratividade, governança corporativa, perspectivas de crescimento, tudo visando a situação financeira, a saúde da empresa no longo prazo. Ela é uma análise voltada para o longo prazo, onde você escolhe uma empresa que seja lucrativa para você se tornar sócio dessa empresa e carregar essa empresa na carteira para o longo prazo. Esse tipo de análise fundamentalista não é uma análise focada para traders no curto prazo, tá? Então, se você quer fazer trade aí, são outros tipos de análise que você tem que fazer. Mas a análise fundamentalista, você vai basear nos fundamentos da empresa, com base no crescimento, lucratividade, igual eu falei, e tudo mais, para a empresa se manter lucrativa e se manter gerando retorno para o acionista para o longo prazo. E como eu falei, os indicadores fundamentalistas, eles são muito importantes porque eles ajudam a diagnosticar a saúde da empresa como um todo. E existem uma série de outros fatores que a gente tem que analisar antes de estar comprando ações de uma empresa. A gente não pode basear unicamente nesses indicadores que eu vou estar falando aqui. Existem princípios de governança corporativa, risco, segmento de listagem e tudo mais. Bom, é assunto para outro vídeo, mas eu não trouxe aqui porque senão ia ficar um vídeo muito longo. Então, galera, agora eu vou entrar nos indicadores em si. Eu vou começar falando sobre alguns indicadores de valuation da empresa. O que é o valuation? Seria as perspectivas do mercado em relação à empresa, como que o mercado está precificando a empresa naquele momento, com base ali em alguns fatores de crescimento, lucratividade, patrimônio líquido e tudo mais. Mas basicamente é isso, é as perspectivas do mercado em relação à empresa. O primeiro indicador é o indicador P sobre L, que significa preço sobre o lucro. É um indicador resultante da divisão do preço da ação pelo lucro por ação que a empresa está tendo. E o que esse indicador mostra para a gente, né? Ele mostra, na teoria, em quantos anos você levaria para recuperar o dinheiro que você investiu comprando aquela ação apenas com o lucro que a empresa dá. Então, por exemplo, se a gente analisa uma ação lá e ela tem um PL de, vamos supor, 20, significa que, em teoria, se a empresa se mantesse instável naquele mesmo patamar de lucratividade e aquele mesmo preço, você levaria 20 anos para recuperar o capital que você investiu comprando aquela ação, somente com os lucros da empresa. Então, esse é um indicador que mostra muita questão de preço, se ele é um preço que está sendo considerado muito caro ou descontado em relação ao preço de outras ações, de outras empresas. E lembrando, galera, aqui para fazer uma análise com base nesses indicadores que eu trouxe aqui para vocês, vocês devem fazer a análise de empresas do mesmo segmento, tá? Nunca deve pegar, por exemplo, uma empresa do setor de varejo e outra empresa do setor bancário, por exemplo. Os indicadores delas
nunca vão ser muito parecidos, cada uma tem uma peculiaridade diferente. O segundo indicador que eu trouxe aqui é o indicador P sobre o VPA, que seria o preço dividido pelo valor patrimonial por ação daquela empresa, né? Então, esse indicador, ele basicamente representa o quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido daquela empresa. Então, ele é bem parecido com o P sobre L que eu falei ali atrás. Ele serve basicamente para precificar se uma empresa está sendo considerada cara ou barata, né? Seria descontada em relação ao seu patrimônio líquido. E algumas formas da gente analisar esse indicador é o seguinte: se ele estiver sendo negociado, né, se a empresa tiver um P sobre VPA, algo ali próximo de 1, significa que ela está sendo negociada a um preço justo, digamos assim. Seria um preço mais ou menos equivalente ao valor do seu patrimônio líquido. Um P sobre VPA maior do que 1 significa que o mercado está disposto a pagar, né, que ele está pagando ali no caso, muito acima do seu valor do patrimônio líquido, do seu valor patrimonial. Então, pode-se dizer, de certa forma, que ela está sendo negociada a um valor muito caro, digamos assim. E um P sobre VPA menor do que 1 significa que ela está descontada em relação a outras empresas do mesmo segmento. Igual eu falei, a gente tem que sempre analisar empresas do mesmo segmento. Agora eu vou falar do LPA. O indicador LPA significa lucro por ação, que é basicamente o lucro que a empresa teve no último período, né, dividido pelo valor de ações que a empresa tem no mercado, pelo número de ações que a empresa tem no mercado, né? Esse indicador ele é muito importante também, porque ele mostra para a gente se a empresa está sendo lucrativa naquele período ou não. Então, se você vê lá um LPA, por exemplo, negativo, significa que a empresa teve algum prejuízo naquele período que está sendo analisado. Então, assim como eu falei do LPA negativo, a gente tem o LPA que, em tese, quanto maior for o lucro por ação que a gente tiver numa empresa, melhor, né? Então, esse também é um indicador comparativo entre duas empresas, né? Então agora, galera, eu vou entrar nos indicadores de endividamento da empresa, que são os indicadores que mostram ali o nível de alavancagem que a empresa está no mercado, né, em relação às suas dívidas, se ela está muito endividada ou pouco endividada. Então o primeiro indicador que eu trouxe aqui é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Então esse indicador representa nada mais, nada menos do que o valor da dívida que a empresa tem em relação ao seu patrimônio líquido. Então, quanto menor for esse índice, melhor, em tese. Porque se esse indicador estiver muito alto, significa que a empresa está muito alavancada. Ela está uma dívida muito alta, né, em relação ali ao seu patrimônio líquido. O ideal seria que esse indicador tivesse valores mais baixos. E outra forma da gente interpretar esse indicador seria, no caso, por exemplo, de falência da empresa, quanto do patrimônio líquido que a empresa conseguiria vender, no caso, liquidar para poder pagar aquela dívida, né? Então, por exemplo, se ela tiver uma dívida que tiver sendo no valor, vamos supor, de 6 vezes o patrimônio líquido da empresa, então ela está muito alavancada, tá? Então, ela pode vender tudo que ela tem, que mesmo assim ela ainda não vai conseguir pagar aquela dívida. É claro que isso é um caso extremo, tá? Mas esse é um indicador muito interessante da gente olhar também quando a gente estiver fazendo a nossa análise. Agora a gente vai falar sobre a liquidez corrente, galera. A liquidez corrente é um indicador também que serve para avaliar qual que é a capacidade da empresa pagar as dívidas no curto prazo. Então esse é um indicador que ele é resultado da divisão do ativo circulante da empresa com o passivo circulante. São ambos indicadores de curto prazo, tá? Para a gente saber qual que é a capacidade da empresa pagar uma dívida no curto prazo. Então, a forma da gente analisar esse indicador é que se ele representar um valor maior que 1, representa que a empresa tem uma boa capacidade de pagamento da sua dívida ali no curto prazo, tá? Ela consegue pagar de forma tranquila. Agora, se esse valor for igual a 1,
significa que os valores estão praticamente equiparados ali. O valor da sua dívida está igual ao valor do seu ativo circulante. Agora, se esse indicador tiver menor do que 1, significa que se a empresa precisasse pagar toda aquela dívida de curto prazo de uma única vez, ela não iria conseguir pagar apenas com o ativo circulante que ela tem. Ela iria ter problemas ali com o pagamento da sua dívida. Agora, galera, eu vou falar sobre um indicador interessante aqui, que ele mede a eficiência da empresa na gestão ali dos seus recursos, né? Então, esse indicador seria a margem líquida. A margem líquida, galera, ela é um indicador que mostra a lucratividade de uma empresa, né? E ela é tomada como base a lucratividade em relação à sua receita. Então, como uma margem líquida é um indicador que envolve o lucro, ele é um ótimo indicador também para a gente saber se uma empresa está sendo lucrativa naquele período ou não, né? Porque é exatamente isso que a gente quer. A gente quer se tornar acionista de uma empresa e principalmente de uma empresa que seja lucrativa, né? Porque não faz sentido para a gente se tornar acionista de uma empresa que não dá lucro. E a margem líquida é uma das formas de medir essa lucratividade dela, esse percentual de lucratividade. E agora a gente vai falar aqui sobre os indicadores de rentabilidade de uma empresa. O primeiro deles que eu vou falar é o ROI. O ROI é uma sigla do inglês. O ROI é uma sigla do inglês que significa Return on Equity. Traduzindo, seria o retorno sobre o patrimônio líquido. E esse indicador, ele mede principalmente a capacidade da empresa em gerar valor para o acionista, gerar lucro através de recursos próprios, que no caso seria o patrimônio líquido dela. E esse indicador, ele é resultado da divisão do lucro líquido da empresa pelo seu patrimônio líquido. E como ele é muito importante para calcular a capacidade de retorno de uma empresa, né, em relação ao seu patrimônio líquido, quanto maior for o ROI, para a gente também melhor. Comparando uma empresa com a outra, uma empresa que tem um ROI maior é melhor. E agora, dando continuidade aqui, vamos falar de outro indicador de rentabilidade, que é o ROA, que seria também uma sigla do inglês para Return on Assets, que seria o retorno sobre os ativos. E esse indicador ele serve principalmente para a gente avaliar se a empresa está conseguindo fazer uma boa gestão ali dos seus ativos, né? Então, por exemplo, quanto maior o ROA, para a gente melhor. Então significa que a empresa está conseguindo gerenciar melhor e gerar mais retorno para o acionista com base nos ativos que ela tem. E se um ROA for muito baixo, pode indicar principalmente que ela não está sendo muito eficiente na aplicação ali dos seus recursos. E agora eu vou falar sobre os dois últimos indicadores aqui dessa lista, que são o CAGR de receitas e o CAGR de lucro. Porra, Daniel, o que é o CAGR, né? O CAGR também é uma sigla que vem do inglês, que significa Compound Annual Growth Rate, ou seja, taxa de crescimento anual composta. E esses indicadores, como eu falei, geralmente eles levam como base a receita da empresa e o lucro da empresa, né? Para medir o crescimento da receita e o crescimento do lucro. E eles têm o costume de ser usados como base também os últimos 5 anos. Então, por exemplo, se a gente pega uma empresa que teve um CAGR de receita de 20% nos últimos 5 anos, né? Significa que ela teve um crescimento anual médio de 20% nos últimos 5 anos. Lembrando, crescimento de receita, tá? E a mesma coisa com o CAGR de lucro. Se essa mesma empresa tiver ali um CAGR de lucro, vamos supor, um pouquinho maior, de 25%, significa que essa empresa teve um crescimento anual médio ali, em relação ao seu lucro, né, de 25%. Então, a gente pode usar também esse indicador para analisar uma expectativa de crescimento da empresa também, né? Então, se ela teve, é claro que a gente nunca pode tomar apenas como base os dados do passado, a gente tem que ver as perspectivas de futuro. Mas esse dado, com base no passado, serve para a gente ter uma ideia da expectativa de crescimento dessa empresa também ao longo dos próximos anos. Então, a tendência, tá? Não é uma certeza, mas a tendência é que ela continue mantendo essa taxa de crescimento. Então, galera, espero que tenha ajudado vocês aí a entender um pouquinho
alguns indicadores que a gente tem que analisar antes de estar comprando uma ação para entender bem como que funciona aquela empresa, né? Claro, como eu falei, a gente tem sempre que continuar estudando, analisando as empresas e analisando outros indicadores também. E galera, se eu conseguir, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo para vocês um resumão aqui sobre esses indicadores que eu falei aqui, sobre o que cada um deles significa e quais as importâncias de cada um deles. Vou deixar aqui embaixo, vou tentar deixar aqui embaixo para vocês um PDF, tá, com esses indicadores. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like aqui, se inscreva nesse canal também para você não perder nenhum vídeo novo, porque sua inscrição vai me ajudar muito a estar fazendo o canal crescer e levar a educação financeira para cada vez mais pessoas. Pois vocês sabem, né? É muito difícil a gente com um canal pequeno tá crescendo aí no YouTube, tá começando agora. Então eu conto com a ajuda de vocês, galera. Valeu, falou, até a próxima.